Boa tarde a todos e todas, espero que estejam bem. Sou Cristine, formadora da EFAP, e hoje nós estamos aqui para a nossa primeira transmissão do ano, com foco no planejamento 2021, no componente de língua portuguesa. Estou com a professora Priscila Prudência, que fará a condução da formação com vocês. Olá, professora Priscila. Olá, Cristine. Olá, pessoal. Tudo bem? Opa, tá tudo certo aqui? Tem alguma coisa estranha. Bom, gente, a tecnologia acontece essas coisas, né? Boa tarde para todas e todos que estão aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Essa aqui é a nossa primeira transmissão do ano, né, com foco no planejamento do trabalho didático. A gente vai olhar aí para a sequência didática 1 do 4º ano. Vamos conversar um pouquinho sobre ela. E como a gente se apresentar rapidamente, meu nome é Priscila Prudêncio. Apesar da minha formação inicial ter sido em psicologia, como eu me interessava muito por educação, psicologia do desenvolvimento, eu entendi que o lugar onde, de fato, eu poderia refletir sobre essas questões, né, era na escola. Então, meio que inicialmente por acaso, mas logo se tornou uma paixão fulminante, eu me tornei professora, e essa tem sido a minha profissão aí por mais de 10 anos. E eu circulei pela educação infantil, ensino fundamental, turmas de alfabetização, e tive uma felicidade enorme de a minha primeira escola ter sido uma escola que incentivava muito a equipe a estudar, a fazer cursos, que entendia que o tempo coletivo de trabalho era um espaço formativo. Então, eu fui aí fazendo diversos cursos ao longo da carreira, e aí acabei também fazendo uma pós-graduação em alfabetização, que era uma turma eram turmas com as quais eu gostava muito de trabalhar, e ainda gosto, né? Mais recentemente também eu trabalhei com algumas editoras, escrevendo materiais didáticos. Atualmente eu trabalho na rede municipal de Jundiaí, e eu costumo dizer que se a escola foi uma paixão instantânea, a escola pública é um amor perene, é um lugar onde eu reafirmei tudo aquilo que eu encontrei quando eu fui ser professora. Então, a gente está aqui, né, na escola pública, com todos os percalços que a gente conhece, que a gente sabe que tem, né, mas é a escola na qual a gente acredita e pela qual a gente está aqui hoje. Então, vamos começar aí. Gente, eu estou só com um probleminha aqui da minha tela, que não está sendo compartilhada. Deixa eu... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver. Acho que foi, né? Tá aparecendo aí agora, né? Ufa. Bom, gente, então, antes de começar, eu gostaria de lembrar que para acessar as sequências didáticas do Aprender Sempre, vai ser preciso entrar no site da EFAP, o link está aí na tela, aparece para vocês, e lá vocês também vão poder encontrar o currículo paulista, tá bom? E para acessar, é só rolar o cursor até encontrar onde estiver escrito Cadernos do Professor, lá vocês procuram um link para o caderno de língua portuguesa e de lá para o 4º ano, tá bom? Como nem sempre é possível acessar esse site ao mesmo tempo que vocês estão aí no aplicativo, todas as vezes que eu mencionar alguma atividade, vocês vão ver um print na tela, tá bom? Assim, todo mundo fica tranquilo de poder acompanhar, tá certo? Também queria dizer que se vocês tiverem dúvidas, questões, comentários, vocês podem ir colocando aí no chat, tá bom? A Cristine vai ajudar a gente aí, né, na moderação.
e a gente vai conversando, tá bom? Bom, a gente está aqui hoje, então, para começar uma série de conversas sobre as sequências didáticas que fazem parte do material de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa e matemática, que é o Aprender Sempre, né, que foi pensado a partir desse ano que a gente viveu, que colocou para a gente grandes desafios, para dizer o mínimo, né? 2021, a gente ainda não sabe tudo, né? Ainda tem muitas incógnitas, mas a gente já pode antecipar algumas coisas, né, a partir do que vivemos no ano passado. Então, o nosso trabalho aqui hoje, ele está ancorado em 3 aspectos que são fundamentais para o acompanhamento do trabalho de todo o período de formação. E esses aspectos são conhecer a matriz de habilidades essenciais. Um outro aspecto também importante é como desenvolver essas habilidades essenciais a partir dos materiais curriculares que a Secretaria já dispõe. E, por fim, como planejar as atividades que são disponibilizadas aos professores em função dos conhecimentos que cada um de vocês já tem, né, ou terá, sobre sua turma, a partir da escola de cada um, e também a partir das próprias habilidades essenciais. Bom, vamos conhecer hoje, então, agora, os objetivos da nossa transmissão. A gente, em primeiro lugar, vai retomar a organização da matriz de habilidades essenciais, que são priorizadas a partir do currículo paulista, de modo a compreender como essas decisões, né, as decisões do que é essencial, norteiam todo o trabalho proposto. A partir dessa discussão, a gente vai, então, conhecer a sequência didática 1 do 4º ano, que é a leitura de contos tradicionais, considerando os propósitos comunicativo e didático. A gente vai também analisar atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades essenciais envolvidas no trabalho. E, por fim, a gente vai discutir alguns encaminhamentos fundamentais para o planejamento do trabalho didático com as turmas. É importante, gente, lembrar que a matriz de habilidades essenciais ela foi construída a partir do próprio currículo paulista, discutida com PCs, PCNPs, professores, né, de maneira a priorizar aquilo que é fundamental aprender, para que as crianças possam dar continuidade aos seus estudos. Outra coisa ainda sobre a matriz de habilidades essenciais, a gente está falando bastante nela, né, porque ela é um documento que vai nortear o trabalho ao longo desse ano, é que ela busca auxiliar na organização de cada escola, né, e para isso ela traz o foco para as aprendizagens que são essenciais, para que as crianças e jovens possam prosseguir nos seus estudos, né, considerando principalmente que a gente não dispõe dos mesmos tempos e dos mesmos espaços para ensinar como a gente tinha antes da pandemia, né? Essa reorganização forçou a escola a buscar aí novas formas de organizar o trabalho pedagógico, né? E as relações entre ensinar e aprender também acabaram se modificando. Então, o que é preciso considerar nessas adaptações que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a seleção de conteúdos essenciais, né? Outro aspecto a considerar é a organização do tempo, né? Porque se a gente não dispõe, se a gente dispõe de menos tempo para ensinar os mesmos conteúdos, é necessária alguma estratégia para que esses conteúdos não sejam prejudicados. Um outro aspecto a ser considerado também é a organização dos espaços, né? Já que a gente vai ter que observar ainda por certo tempo o distanciamento físico, a gente vai ter que reorganizar a escola, o espaço da escola, o espaço da sala de aula, né? E também a gente vai precisar considerar a reorganização de estratégias e de metodologias. Bom, as habilidades essenciais elas não têm o seu foco apenas no ano de escolaridade em que os estudantes e as estudantes estão,
tá? Mas ela também traz outras habilidades de anos anteriores que vão ser importantes para o avanço das crianças, né? Então, um exemplo disso a gente pode ver lá na sequência 1 do 4º ano, né, que tem uma habilidade do 3º ano, né? A habilidade em questão diz respeito à leitura, né? Então, diz assim a habilidade: ler e compreender com autonomia cartas pessoais, entre outros textos do campo da vida cotidiana. Enfim, resumi, mas essa é uma habilidade do 3º, tente resgatar essa habilidade do 3º. Os materiais curriculares, né, que é recuperação e aprofundamento e o aprender sempre, eles foram construídos tendo essa matriz de habilidades essenciais como referência. E a matriz de habilidades essenciais também vai ser a base para a construção das avaliações organizadas pelo sistema. Ou seja, já deu para perceber, né? Vocês já sabem, inclusive, que essa matriz é de extrema importância, porque ela vai ajudar a costurar todas as ações de formação, de ensino e de aprendizagem que vão ser desenvolvidas, assim como as ações avaliativas. Bom, a gente agora vai entrar na segunda parte da nossa agenda de hoje, que é conversar sobre como a gente pode propiciar o desenvolvimento das habilidades essenciais a partir das propostas dos materiais da secretaria. Bom, para começar essa parte, gente, eu gostaria de destacar com vocês que o conjunto de 10 atividades que compõem a sequência didática que a gente vai analisar está organizado em torno de um propósito comunicativo. A gente vai falar bastante sobre isso, eu vou repetir isso bastante, a gente vai precisar ter muito isso em mente, tá bom? Na sequência 1 do 4º ano, que a gente vai olhar, seguinte: organizar uma situação de leitura para outra turma da escola. Então, ainda que as propostas envolvam diferentes habilidades e deem oportunidade para que vocês proponham situações de reflexão sobre a língua, e aí aqui, especificamente nessa sequência, são situações de reflexão sobre ortografia e gramática, todas essas propostas, elas estão articuladas pelo propósito comunicativo. É esse propósito que atribui sentido às atividades e que pode conquistar e envolver as crianças para sua realização. Dessa forma, então, as atividades ganham sentido do ponto de vista das crianças, tá certo? E para isso, para compartilhar desse propósito comum, desde o início da sequência, os estudantes sabem sobre ele e fazem alguns acordos coletivos com relação a ele. E, mais uma vez, como a gente está falando de uma sequência didática, nos termos daquilo que o Dawes e o Shinoli chamam de sequência didática, até deixei uma citação aí para vocês verem, é importante não pular etapas, não inverter a ordem das atividades propostas, porque as sequências são pensadas a partir de uma coerência interna, que é costurada por etapas que se articulam e são interdependentes. A sequência didática 1, que é essa que a gente vai analisar, leitura de contos tradicionais, contribui para o desenvolvimento de diferentes habilidades de leitura e para aprendizagens que a gente sabe que são essenciais para os estudantes do 4º ano. Então, a gente vai agora conhecer algumas habilidades contempladas nessa sequência. Eu não vou fazer a leitura de todas elas, até porque depois vocês vão poder olhar isso melhor nos materiais, né? Mas se a gente bater o olho, já de cara dá para ver que grande parte das habilidades está relacionada com a leitura, né? E elas dizem respeito tanto a conhecer um gênero literário, aqui especificamente nessa sequência são contos tradicionais, mas também dizem respeito à capacidade de leitura que a gente quer que as crianças aprendam. Então, vejam que muitas delas dizem respeito à compreensão do que se lê, compreensão a partir da situação comunicativa, localização de informações explícitas e implícitas, ou seja,
são todas essas habilidades que os leitores e leitoras experientes manejam bem. Aqui nesse slide, eu coloquei a continuidade das habilidades presentes nessa sequência, né, para vocês darem uma olhada. E ao longo desse fio condutor da leitura, que tem por objetivo que as crianças avancem nas habilidades de leitura, algumas aulas propõem situações de descontextualização. Ou seja, a partir do texto, né, o professor ou a professora vai propor um mergulho nos aspectos notacionais, de reflexão sobre a língua. Então, ortografia, recursos linguísticos utilizados por bons autores, como substituição lexical, adjetivação. Essa descontextualização, no entanto, ela é sempre precedida por uma recontextualização. Afinal de contas, o propósito comunicativo é a leitura em voz alta pelas crianças, e isso não pode ser perdido de vista, tá certo? Bom, a gente agora vai entrar nas atividades mesmo, né, para olhar para elas, e introduzindo o propósito comunicativo da sequência didática, que é a leitura de um conto tradicional para uma outra turma da escola. A primeira atividade, se vocês observarem aí, propõe o levantamento de conhecimentos prévios das crianças sobre esse gênero que elas vão ler. Aliás, a propósito disso, lá no caderno do professor tem uma orientação para que antes dessa primeira aula vocês levem livros de contos para a classe e disponham os encantos para que as crianças comecem a trazer à tona seus conhecimentos sobre esse gênero, né? Evidentemente, né, gente, que a gente sabe que tudo isso vai precisar ser cuidado a partir dos protocolos sanitários, né? Muitos procedimentos vão precisar ser retomados para a turma, então utilizar álcool gel ao trocar de livros, manter o distanciamento físico um dos outros, combinar uma maneira segura de circular pela sala, né? Ou de como propor esses cantos, de repente, caso seja viável, possível, né, fazer essa proposta num espaço aberto da escola, tá certo? Bom, aí no slide vocês conseguem ver um trechinho da primeira aula e a gente vai dar uma lida para que vocês comecem a conhecer as propostas. Então, vejam, eu vou mudar agora de tela, tá? Então, parece que eu estou olhando para o outro lado, mas é porque eu estou mesmo, tá bom, gente? Na aula 1, logo de cara as crianças encontram o seguinte: o que vamos aprender? Nessa aula, você vai dizer o que sabe sobre os contos e indicar quais deles conhece. Vamos lá? E a primeira proposta: o que você sabe sobre contos tradicionais? Diga em voz alta para seus colegas e seu professor ou sua professora. Logo depois disso, aparece um quadro intitulado Para Saber Mais, que vai trazer algumas informações sobre contos clássicos, e depois disso, algumas perguntas que vão permitir com que os conhecimentos das crianças circulem pelo grupo. No final dessa aula, vocês podem propor uma lista elaborada coletivamente de títulos conhecidos da turma. E essa lista pode funcionar como uma fonte de informação sobre o sistema de escrita para as crianças que não leem ou escrevem convencionalmente. Ao final dessa aula, que funciona como um disparador para que os conhecimentos das crianças circulem no grupo, você, então, faz o convite para a leitura, tá certo? Lembra daquela ideia do propósito comunicativo, né? Então, é o convite para as crianças para que elas leiam, escolham um conto para ler para uma outra turma, né? Esse momento é muito importante porque aqui que o propósito comunicativo vai ser compartilhado e vai ser definido com as crianças, né? Lembrando que muito possivelmente vocês terão que fazer alguns ajustes, né? E para isso vai ser importante, junto com o grupo, considerar quem são os ouvintes, como e onde será essa apresentação, então qual o formato, vai ser presencial? Vai ser virtual? Se for virtual, qual será a plataforma? Quando vai acontecer essa apresentação, né, essa leitura?
E essa definição, vejam, ela não é mera formalidade, mas ela é justamente um dos conteúdos que a gente quer que as crianças aprendam, que é ajustar a leitura à situação comunicativa, né? Porque a gente não lê para o mesmo público, né? Se a gente vai fazer uma leitura em voz alta, de uma maneira genérica, tá certo? Se as crianças escolherem ler para uma turma do primeiro ano, vai ser diferente do que se elas escolherem ler para uma turma de quinto ano, né? Vai ser diferente se for um grupo grande ou um grupo pequeno de ouvintes. Vai ser diferente se for uma apresentação tipo sarau, ou se elas forem presentear alguma turma com um vídeo de leitura, né? Pensando aqui já que nessas adaptações possíveis, né? Talvez tenha que ser feito em formato de vídeo. Enfim. E a partir de agora, então, a gente vai detalhar algumas etapas da sequência para ver como que esse propósito comunicativo se mantém em consonância com as habilidades essenciais. As atividades selecionadas, nas quais a gente vai focar a análise, elas estão relacionadas com a leitura colaborativa de textos literários, mais especificamente de contos tradicionais. A gente vai, então, discutir a atividade em si, o desenvolvimento dessa atividade para garantir as habilidades selecionadas e a sistematização para o alcance dessas mesmas habilidades. Então, gente, quando a gente entra já mais especificamente nos objetivos de leitura, a gente vai olhar, então, aí para a atividade 2, tá bom? Eu selecionei a atividade 2 porque ela traz muito explicitamente os objetivos relacionados à leitura, tá certo? E a proposta que o material traz é de uma leitura colaborativa. E aí, aqui, por que leitura colaborativa, né? Porque cada objeto de conhecimento, ela requer uma forma de aproximação específica, né? A gente não ensina qualquer coisa de qualquer jeito, né? De uma maneira, novamente aqui, genérica, né? E a leitura colaborativa, como uma modalidade que privilegia a explicitação e a socialização de estratégias coletivamente, é muito potente para fazer essas mesmas estratégias circularem no grupo. O planejamento da leitura colaborativa precisa contemplar 3 momentos, a depender dos conteúdos que a gente quer que as crianças aprendam, né? Então, o momento anterior à leitura em si, o momento da leitura, né? O momento que acontece enquanto a leitura transcorre, e o momento posterior. Quando vocês verem as orientações didáticas que constam no material, vocês vão observar que há diversas sugestões de perguntas. E uma coisa da qual a gente precisa ter clareza é qual é o papel dessas perguntas, né? Porque senão a gente vai lá e só faz um monte de perguntas, achando que fazer as perguntas, as crianças vão avançar na leitura. A gente precisa ter claro por que eu estou fazendo essas perguntas, né? Qualquer pergunta feita antes, durante ou depois da leitura, ela tem o objetivo de acionar diferentes procedimentos e capacidades de leitura que possibilitam a compreensão do texto. E por meio delas, os estudantes e as estudantes mobilizam as capacidades de seleção, de codificação, antecipação, inferência, checagem, né? Então, observem que a mobilização de estratégias, ela vai além das habilidades colocadas, tá certo? Então, a gente trabalha aí com essas habilidades essenciais, né, que eu projetei aí na tela para vocês verem, mas quando a gente trabalha com elas, muitas estratégias de leitura também são trabalhadas, né? Que são essas que eu falei, né? Antecipação, inferência, checagem, seleção de informação. E para essas perguntas, não existe uma ordem, né? Elas são utilizadas em combinação. E muitas vezes, vejam, os estudantes, eles selecionam informação para poder antecipar. Ou, o contrário, eles antecipam para poder selecionar informação, né? Eles podem inferir para antecipar e checar, ou eles podem selecionar ou antecipar para localizar uma informação,
tá certo? Então, o uso dessas estratégias em combinação é o que possibilita a compreensão do tema do texto, ou seja, a compreensão global, que está colocada aí como uma das habilidades presentes nessa atividade, nessa sequência, especificamente nessa aula. A leitura colaborativa é uma modalidade para se aprender a ler enquanto se lê, e por isso que as perguntas são tão importantes, né? Mas não quaisquer perguntas. Fazer perguntas para localizar informações no texto é importante, né? São aquelas perguntas que comumente a gente já está mais acostumado a fazer. Mas a gente não pode ficar só nessas perguntas, porque essas perguntas sozinhas não ajudam a compreender o texto globalmente. Então, vejam que a primeira pergunta do material, ela já mobiliza as crianças a ativarem os conhecimentos que elas têm e que pode auxiliar na compreensão do texto antes de começarem a ler. Isso. Desculpa, eu passei errado. Bom, gente, a gente vai entrar agora mais a fundo na aula 2, porque a aula 2 vai propor especificamente, vai fazer explicitamente uma proposta de leitura compartilhada. Tá? O conto em questão dessa aula é o conto As Três Fiandeiras. Então, vamos ver o que essa aula propõe para as crianças. Vejam, o que vamos aprender? Nessa aula, você vai conhecer um conto e responder algumas perguntas sobre ele. Acompanhe a leitura do conto pelo professor ou pela professora. Você sabe o que são fiandeiras? Conhece alguma história com rocas e fusos? O que acha que pode acontecer em uma história com fiandeiras como personagem? Eu colocaria aqui uma outra pergunta que não aparece aí, que o que são rocas e fusos? Para que servem? Né? Então, vejam, gente, o que está em jogo nesse momento? Né? Quando vocês fazem essas perguntas, vocês mobilizam conhecimentos que leitores experientes se utilizam ao se aproximar de um texto, né? Porque, como eu já disse anteriormente, a gente não lê qualquer texto de qualquer maneira, né? Os leitores experientes se aproximam dos textos com o que sabem sobre o determinado gênero, eles se aproximam dos textos com o que eles sabem, com as leituras prévias que eles têm, né? Com as leituras prévias que eles imaginam, que conversam com aquela leitura que se coloca para eles. Os leitores experientes se aproximam de novos textos antecipando o conteúdo temático e os sentidos possíveis, e aí esses sentidos vão se confirmando ou vão sendo refutados durante a leitura. Essas antecipações dos sentidos possíveis, elas são feitas também além do gênero, né, de conhecer o gênero, através do título, do portador onde o texto se encontra, do que esses leitores sabem sobre os autores, sobre a editora, sobre o local onde o texto foi publicado, né, a fonte. Então, vejam, a gente que é leitor experiente, a gente faz isso o tempo todo e a gente não se dá conta, né? Então, quando a gente quer que as crianças aprendam a ler com mais autonomia, né, e avancem na leitura, a gente precisa explicitar essas estratégias para elas. São essas perguntas iniciais que explicitam as antecipações, né, que é uma estratégia que elas devem saber usar para ler com autonomia cada vez maior. Bom, gente, a segunda atividade ainda dessa aula 2 é a leitura em si do conto. Eu coloquei um trechinho dele aqui porque esse conto não é dos mais conhecidos, tá certo? E como a gente vai olhar para algumas perguntas que a gente pode fazer a partir desse conto, para que as crianças avancem na leitura, perdão, eu coloquei aqui um trechinho dele, tá bom? Eu vou fazer a leitura, tá? O conto é As Três Fiandeiras.
Uma moça bonita e prendada não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador rico e solteiro que dizia só casar-se com a melhor fiandeira da cidade. A moça, sabendo dessa notícia, ia comprar linho à casa do rico, dizendo fiá-lo todo num só dia. O homem ficava pasmado vendo uma moça tão trabalhadora. Não dando inteiro crédito ao que ouvia, uma manhã em que a moça apareceu para marcar um pouco de linho, disse-lhe em tom de brincadeira: Moça, se esse linho é fiado num dia, sem entrar pelo serão, leve-o sem pagar e irei ao anoitecer ver a sua tarefa. A moça voltou para casa muito aflita com a promessa, porque não podia fiar o linho num dia, nem a metade da porção que trouxera. Pôs o linho nas rocas e começou a chorar sem consolo. Quando estava assim, ouviu uma voz trêmula dizendo: Por que chora, minha filha? Levantou a cabeça e viu uma velha corcovada, olhos grandes e queixo feio. Bom, gente, só para dar um panorama aí para vocês entenderem como é que essa história começa a se desenrolar, eu vou dar o spoiler, tá? Infelizmente, porque é para a gente poder conversar, né? Enfim, essa moça, então, essa velha fia todo o fio para a moça leva para o mercador, ele fica muito surpreso, e também encantado com a moça, e aí ele então dá mais linho para ela. No dia seguinte, ela também leva para casa, muito chorosa, aparece uma segunda velha, que também fia todo o fio de linho para ela. Isso acontecendo uma terceira vez, aparece novamente uma terceira velha, e aí, no final da história, o moço fica muito encantado, pede ela em casamento, e as três velhas, esqueci de falar isso, as três velhas, toda vez que elas vão fiar, elas pedem essa moça que se ela vier se casar com esse moço, elas sejam, elas pedem para a moça que considerem ela como suas tias, se não me engano é isso, suas tias. Enfim, só para vocês entenderem o que acontece, a moça então se casa com esse mercador, as três velhas aparecem no casamento, elas são apresentadas como tias, e o moço então fica muito horrorizado, porque as velhas são muito feias, e pergunta por que elas eram tão feias daquele jeito, e elas dizem então para o noivo que foi de tanto fiar. E depois disso, o noivo então se livra de todas as rocas, e diz para sua mulher, então, que ela nunca mais terá que fiar. Desculpa ter dado aí o spoiler, viu, gente? Mas a gente vai precisar saber o que acontece para a gente poder olhar para essa atividade. Bom, na leitura colaborativa, outra parte fundamental do planejamento é o próprio momento da leitura, né? Durante, que inclui evidentemente, a preparação dessa leitura para que ela ocorra de maneira fluida. Então, vocês podem ver, esse conto não é tão simples, né? A gente precisa se preparar antes, né? Mesmo eu aqui, tendo lido várias vezes, dei umas engasgadinhas. Tá bom que eu tô sem óculos, mas, né? Então, essa preparação a gente precisa fazer. Mas não é só isso que inclui o planejamento da leitura, né? O planejamento desse momento, ele inclui outros conteúdos de leitura que a gente quer tematizar. Então, vejam, mesmo aqui, o propósito comunicativo continua em evidência. Para que as crianças preparem uma boa situação de leitura em voz alta para os colegas, é preciso que elas próprias sejam boas leitoras. Uma dessas antecipações, por exemplo, pode ser de dúvida sobre o significado de algumas palavras. Então, antecipando as palavras que você imagina que as crianças não conhecem, você pode se preparar para responder algumas diretamente e outras você pode devolver como pergunta para o grupo, né? E aí aqui uma importante estratégia de leitura está em jogo, que é a inferência através do contexto, né? A gente quer que as crianças façam essa inferência com autonomia.
Então, a gente vai fazendo essas paradas na leitura que modelizam e explicitam como isso pode ser feito, né, coletivamente. Outra pergunta possível é no momento em que a terceira velha aparece, né? Então, pode ser, por que a velha prometeu que convidaria as velhas... Desculpa, porque a mulher prometeu que convidaria as velhas para o seu casamento, se nem as conhecia, né? E a ideia aqui, gente, não é verificar acerto ou erro, tá certo? Mas é abrir possibilidades para que os estudantes reflitam. Então, o que está por trás dessa pergunta? Ela mobiliza estratégias de antecipação articuladas à inferência de informações implícitas e checagem, né? Então, como é um conto de repetição, na terceira velha que aparece, as crianças já vão ter pensado um tanto de coisas e elas já estão antecipando o que vai acontecer com essa terceira velha. Então, fazer essa pergunta para que as crianças explicitem essa estratégia é muito potente. E aí, essa estratégia, então, circula no grupo. Outra intervenção possível durante a leitura são perguntas que ajudam a construir o sentido do texto. E aqui, uma pergunta possível seria sobre os motivos do fingimento da fiandeira, né? Por que essa moça fingia que sabia fiar, quando, na verdade, ela não sabia, né? E essa pergunta também permite o compartilhamento de estratégias de inferência de informações implícitas, tá certo? Então, o conto em nenhum momento fala por que a moça fingia, né? Mas quando a gente lê, a gente consegue entender. Então, para que essas estratégias circulem no grupo e as próprias crianças se deem conta da sua utilização, é importante que esse tipo de pergunta seja acompanhada sempre de justificativas sustentadas pelo próprio texto, tá certo? Então, não é apenas perguntar, mas é perguntar e pedir para que as crianças justifiquem a partir do texto. Então, o que faz você pensar isso? Qual é o trecho do texto que faz com que você pense nisso? Essas são algumas perguntas que permitem às crianças explicitar essas estratégias de verificação no próprio texto. É importante, porém, ressaltar que essas são algumas possibilidades, tá bom? Porque se a gente quer que as crianças fruam de literatura, que a gente não pode esquecer, é uma obra de arte, a leitura não deve ser interrompida a todo momento, tá certo? Então, claro que, ao evidenciar o propósito comunicativo, vocês podem e devem lembrar a turma que estão lendo e conhecendo contos para escolher um que vai ser apresentado para colegas de outra turma, né? Assim, as crianças vão saber que essas paradas ao longo da leitura são paradas estratégicas, né? Então, não se trata aqui, portanto, da atividade permanente de leitura, tá certo? No entanto, algumas dessas intervenções que a gente falou aqui que podem ser feitas durante, elas podem ser feitas no final, né? Isso para quê? Para garantir que a leitura vai ser feita de uma maneira mais fluida. Inclusive, caso, né, caiba na organização do tempo de vocês, uma sugestão é que uma primeira leitura seja mesmo feita inteira sem paradas, para que as crianças ouçam e se deleitem com a leitura. E aí, num segundo momento, né, que pode ser depois da leitura, pode ser num outro dia, vocês podem, então, fazer essas perguntas, que a gente chamou de perguntas do durante a leitura, deslocadas, tá certo? Então, a gente vai voltar para um trecho, reler um trecho, e aí sim fazer a pergunta no meio daquele trecho. Também nesse momento posterior, as perguntas podem se direcionar para que as crianças olhem para o texto e coletivamente construam sentidos possíveis e uma compreensão global. Então, por exemplo, o que acontece quando as velhas aparecem para a mulher? O que acontece com a mulher a partir dessa aparição? Será que elas já sabiam que o marido não ia mais querer que a mulher fiasse? O que vocês acham que aconteceria se o marido descobrisse que a mulher não sabia fiar? Esses são alguns exemplos que obrigam as crianças a retomar e constituir enredo. Então, as crianças, ao responderem e ao serem solicitadas que deem uma justificativa a partir do próprio texto, elas precisam voltar ao texto. E aí, para isso, elas precisam retomar a compreensão desse enredo como...
Então, aqui acho que deu para perceber porque eu precisei dar o spoiler, né, gente? As perguntas são mesmo muito específicas, senão vocês iam ficar sem entender. Retomar as perguntas iniciais ajuda as crianças a resgatar as suas hipóteses iniciais para que elas observem se essas hipóteses se confirmam ou se elas são refutadas, né? Então, aquelas perguntas lá no começo, a gente pode trazer para cá, né? Por exemplo, agora dá para a gente saber o que são fiandeiras? O que são rocas e fusos? Para que servem? Agora que a gente já leu o conto, dá para saber o que é? E aí, então, independente do que a turma falar, é importante retomar trechos do texto e ler esses trechos para que as crianças verifiquem se as hipóteses se confirmam ou não e o que pode ser inferido ou não, né? Se vocês acharem necessário ali na situação com as crianças, vocês podem informar, então, né? As crianças não conseguiram ali entender o que é fiar, podem informar, mas sempre apoiados no próprio texto. E dessa maneira, vocês vão ressaltando para as crianças a capacidade de inferência ou de localização de informações explícitas ou implícitas, né? E no caso, a inferência. E um outro tipo de pergunta ainda que coloca as crianças para se relacionar com o texto no momento posterior é: o que vocês acham da atitude da fiandeira? Né? E aí, essa pergunta aqui, ela vem pensando que outra camada possível de construção de sentidos de um texto literário passa também pelo diálogo que a obra estabelece com os leitores, com as suas vivências, com seus valores, com as suas concepções, leituras de mundo, né? E a partir dessas conversas e trocas, você pode convidar as crianças a registrar algumas anotações sobre o conto e o que acharam dele, né? Suas impressões. Afinal, e aí isso precisa ser explicitado para a turma, elas estão numa situação de estudo do texto para compreendê-lo melhor e assim se tornarem melhores intérpretes quando forem ler em voz alta. Bom, gente, eu preparei agora um momento para a gente interagir um pouquinho, mas eu não sei se surgiram aí comentários, perguntas no chat. Cristine, tem alguma coisa que você acha que cabe a gente falar agora? Senão Oi, a gente Priscila. segue. Oi. Tudo bom. Alguns professores estão colocando aqui no chat se esse material vai ficar disponível na EFAP, né? Vocês encontram esse material completo, tá? No site da efap.educacau, né? Vocês entram, materiais de apoio, e aí tem o Aprender Sempre, e as versões agora para 2021 já estão disponíveis, tá? Tá travando um pouquinho o sistema, né? Então tem horas que está picotando um pouco a sua fala, mas é normal, né? Aí o pessoal está colocando aqui no chat que está picotando, outros professores estão elogiando a formação, uma explicação muito boa, excelente, que está contribuindo bastante. E a princípio é isso. Tá bom. Olha, gente, realmente, né? A gente precisa agora lidar com esses novos problemas, né? Que vieram aí com a pandemia. Então, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, talvez ajude, né? No caso de estar picotando muito a fala, talvez ajude. Bom, então vamos ver. Se tiver muito ruim, se tiver parando demais, aí você também, Cristine, se você vê que tem muita gente comentando isso, vai me dando um toque aqui que eu tento, não sei, falar de novo, retomar as coisas que são as principais para ninguém perder nenhum conteúdo importante. Tá bom? Tá bom, eu aviso sim, pode deixar. Obrigada. Bom, gente, é o seguinte, se a gente, então, agora, né, a gente voltar lá para as habilidades descritas como sendo o foco dessa aula,
Fica claro, então, né, que são todas habilidades voltadas para a formação dos leitores, das leitoras de literatura. E aí eu vou propor o seguinte para vocês, tá? Observando as habilidades que estão em jogo nessa aula, que a gente analisou mais de perto, quais são as intervenções que vocês acham que possibilitam com que cada uma dessas habilidades seja trabalhada? Então, veja, eu coloquei aí no slide para vocês, novamente, as habilidades, trabalhadas nessa aula. Eu vou ler, tá bom? A primeira é identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Localizar informações explícitas em textos. Inferir informações implícitas nos textos lidos. Ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e influência, gêneros textuais variados. Considerando essas habilidades, a pergunta então é: quais são os momentos que vocês consideram potentes para se intervir, para fazer uma intervenção? Antes, durante ou depois da leitura, né? Em quais desses momentos vocês proporiam intervenções pensando em cada uma dessas habilidades? E aí eu vou pedir para vocês colocarem aí no chat o que vocês pensam sobre isso, a gente vai conversando, tá bom? Então, não precisa escrever a habilidade inteira, porque ela é muito longa, né? Para isso eu identifiquei cada uma delas com essas letrinhas que vocês veem aí embaixo, A, B, C, D. Então, para a habilidade A, que momento vocês acham que é uma intervenção muito potente? Antes, durante ou depois? Depois, habilidade B, antes, durante ou depois? C, D, tá bom? Se vocês acharem que mais de uma também, podem colocar mais de uma, enfim. E a gente conversa. Então, vou estar aí 3 minutinhos. E aí, conforme o pessoal for colocando, Cristina, se você já quiser ir lendo, que eu já vou anotando aqui para a gente conversar. Tudo bem, a gente vai dar um tempinho para eles responderem e eu vou acompanhando aqui o chat. E aí eu já socializo com você, tá bom? Tá bom.
E aí, o que já temos aí de respostas? Nós temos bastante respostas, o item B, né? A maioria dos professores colocaram item B. A professora Raimunda colocou A, Raimunda e a Marta, professora Marta, a professora Iracema colocou item C, a professora Lúcia também colocou item A, professora Simone A e B, professora Flávia colocou todas, professora Rita colocou A e B também, o restante, a maioria colocou B. Apareceu aqui também um C, da professora Iris, do professor Eric, perdão, se estiver falando errado. Professora Bruna colocou C também, professora Deise B e C, Ana Cláudia B e C também, Ivana também B e C, né? Deixa eu ver se apareceu algum D. Apareceu D também, professora Camila, professora Deise também colocou D, professor Ivo, A e B, professora Leni também D, colocou. Legal, legal. Gente, muito obrigada aí pelas participações, por quem escreveu no chat. A gente agora vai dar uma olhadinha, então, para cada uma dessas intervenções, né? Acho que era esse exercício mesmo que eu propunha, que vocês olhassem aí para essas habilidades, né? E fossem relacionando um pouco com o que a gente olhou até agora sobre essa aula, tá certo? Então, vamos olhar aqui para a primeira habilidade, que é identificar a ideia central do texto, demonstrando a compreensão global, né? Então, teve bastante gente que falou sobre essa habilidade, e realmente essa é uma habilidade que ela pode ser trabalhada com diversos tipos de perguntas, né, que a gente pode fazer. A gente pode fazer perguntas antes da leitura, lembrando, né, que a gente falou do antes, durante e depois. Então, a gente pode fazer perguntas antes do texto, que não necessariamente as crianças vão identificar a ideia central, porque se elas ainda não leram, elas ainda não têm como saber, tá certo? Mas essas perguntas feitas antes, elas vão ajudar as crianças a, durante a leitura, aí sim, identificar a ideia central do texto, mostrando compreensão global. Né? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, tá bom? Para vocês também poderem ir aquecendo as ideias de vocês, porque certamente quando vocês estiverem fazendo os planejamentos, vocês certamente terão muitas ideias e muitas boas ideias. Então eu coloquei aqui apenas algumas, tá bom? Mas perguntas que podem ser feitas antes, que ajudam as crianças a identificar a ideia central do texto. O que são contos tradicionais, né? Então, se vocês se lembram, se não picotou a minha fala bem nesse momento, espero que não, eu havia dito que os leitores experientes se aproximam dos textos sabendo já muitas coisas sobre esse texto, né? Uma das coisas é o gênero. Então, se a gente vai ler um conto tradicional, a gente já sabe um monte de coisas sobre contos, né? E isso, quando a gente vai ler o texto, faz com que a nossa compreensão seja muito mais acessível, muito mais fluida, né? A gente já sabe ali que existe um determinado tipo de enredo, que existe uma determinada cronologia, que é uma história que se passa há muitos anos atrás, num tempo geralmente não definido, né? Existe uma sequência de acontecimentos que mais ou menos se repetem nos contos tradicionais. Então, quando a gente sabe disso, a gente consegue compreender ele muito melhor, né?
Uma outra pergunta também, que ajuda as crianças também nesse movimento de identificar a ideia central e que pode ser feita antes quais os tradicionais vocês conhecem, do que se trata um conto com esse título, quem devem ser as personagens, certo? Mas ainda para trabalhar essa habilidade, a gente pode pensar em perguntas durante a leitura. Então, num determinado momento, a gente pode fazer uma pausa e perguntar: o que até agora está acontecendo nesse conto? Né? E aí, muito mais do que uma pergunta verificativa, né, que é aquela pergunta lá que muito antigamente se fazia, né, de verificar se entendeu ou não, né? A ideia aqui dessa pergunta, dessa parada no meio da leitura e perguntar para as crianças se elas compreendem o que está acontecendo, é que elas resgatem o enredo, tá certo? E aí, quando a gente faz isso num grupo, as crianças vão compartilhando essas compreensões. E também a gente pode fazer perguntas ao final da leitura, que ajudam as crianças a identificar a ideia central do texto. E aí aqui coloquei também alguns exemplos apenas, né? Então, o que acontece nesse conto, o que vocês acham da atitude da fiandeira, né? E por que essa pergunta? Porque quando se as crianças vão falar do que elas acham da atitude da fiandeira, elas precisam ter entendido o que a fiandeira fez, né? Qual é essa história, né? Por que será que as 3 velhas ajudaram a moça? Aqui também, o mesmo tipo de pergunta, né? Bom, teve bastante gente também que falou sobre a habilidade que eu coloquei lá com a letra B, que é localizar informações explícitas no texto, né? E aí a gente também tem uma série de perguntas que a gente pode fazer para que essa habilidade seja trabalhada com as crianças. Perdão. Então, durante a leitura, aqui também coloquei, são apenas exemplos, tá bom? Por que a moça chorou depois de conversar com o mercador? Né? Aqui, as crianças vão precisar resgatar no texto o que acontece, né? E uma outra pergunta que pode ser também feita, né, numa conversa após a leitura, por exemplo, por que o mercador decidiu jogar fora todas as rocas, fusos e dobadoras, né? E aí, para isso também, as crianças vão precisar localizar informações explícitas. Mas vejam, aqui também, ao fazer isso, elas também, voltando lá, identificam a ideia central do texto, né? Então, quando eu disse que não havia uma ordem das perguntas, é porque realmente elas estão muito entrelaçadas. É claro que a gente, com algumas perguntas tem objetivos muito específicos, mas isso não quer dizer que com uma pergunta a gente não pode acionar mais de uma estratégia de leitura, né? E mais de uma habilidade também. Pelo que eu entendi, teve menos pessoas que falaram, né, das habilidades C e D, mas elas também aparecem aí, né? Elas também podem ser trabalhadas a partir dessas perguntas sobre as quais a gente foi conversando. Então, eu vou tentar agora ser um pouco mais rápida, porque eu acho que agora a gente tem um tempo aí, né? Então, eu vou passar aqui bem rapidamente, tá bom, gente? Para que as crianças pensem aí, né, que elas possam inferir informações implícitas nos textos, a gente pode fazer perguntas durante a leitura, né? A gente pode fazer depois também, enfim, né, naquele esquema também que eu falei, algumas perguntas que seriam feitas durante podem ser feitas no momento posterior, e aí é importante, então, reler esse trecho, tá certo? E a última habilidade, que teve também menos gente que colocou, né, porque ela está escrita de uma maneira que é muito geral, né? Então, ler e compreender silenciosamente, em seguida em voz alta, com autonomia e fluência. Aqui nessa aula, especificamente, não é pedido que as crianças leiam sozinhas, né? Mas por que essa habilidade ela é trabalhada? Porque quando a gente faz leitura colaborativa, a gente está oferecendo para as crianças estratégias para que elas se tornem leitoras com um grau cada vez maior de autonomia, tá bom? Então, vamos seguir aqui. A gente vai dar uma olhada agora
de uma maneira um pouco mais sucinta na aula 4, porque a aula 4 também traz uma proposta de leitura colaborativa, né? Essa aula aqui, as crianças vão ler um outro conto, né? E vejam que, novamente, a proposta é que a aula comece com o levantamento das antecipações das crianças, né? E as antecipações a respeito do título, a respeito do que elas sabem sobre os contos tradicionais, né? E aí aqui, gente, vejam só, acontece uma coisa que é muito interessante. A escolha desses 2 contos, né? As 3 fiandeiras da aula 2 e aqui nessa aula 4, a fiandeira preguiçosa, não é uma escolha aleatória. Né? Se a gente tivesse mais tempo aqui, né, ou mesmo se a gente pudesse estar presencial, eu perguntaria para vocês como vocês acham que a leitura do conto anterior pode ajudar na leitura desse conto proposto aqui na aula 4. Mas, infelizmente, a gente não vai ter muito tempo, então a gente também vai ter daqui a pouco um outro momento de interação, a gente não vai discutir esse aspecto especificamente, mas eu queria salientar aqui, novamente, que as escolhas dos textos refletem os conteúdos que a gente quer ensinar. Então, esse segundo conto, quando vocês também, eu não vou ler aqui, né, ele também é extenso, um tanto extenso, quando vocês tiverem acesso ao material, vocês vão observar que esse segundo conto, ele é mais complexo que o primeiro. Inclusive, consta no material do professor um pequeno glossário, porque tem muitas palavras que são pouco usuais, né? Mas ainda assim eu faço aqui um parênteses, que é importante ajudar as crianças a inferir o sentido através do contexto, e não só responder o significado. Em alguns momentos, sim, né? Responder diretamente, mas em outros é importante devolver a pergunta para que as crianças consigam utilizar essa estratégia de inferência. No entanto, como as crianças já ouviram anteriormente na aula 2 o conto As Três Fiandeiras, elas já puderam conhecer e se familiarizar com algumas palavras que fazem parte desse universo do fiar e do tecer. Então, esses conhecimentos vão auxiliar as crianças a ler um segundo texto, né, que do ponto de vista da linguagem traz outros desafios, e são desafios mais complexos, né? Mas como elas já né, ouviram o conto lá, o anterior, que fala de fiar, linho, meada, enfim, elas já estarão mais habituadas, né, com essas palavras. Então, esse não vai ser mais um desafio tão grande. Agora, o desafio vai ser de outra natureza, né? Quando vocês lerem o conto, vocês vão poder perceber isso. Algumas estratégias de compreensão e atribuição de sentido já circularam no grupo, então vai ter isso também, eles já vão ter feito essa leitura na aula 2, né? E esses conhecimentos, essas estratégias e habilidades já circularam no grupo, né? E agora elas podem ser retomadas. E, claro, considerando esses 3 momentos, o antes, o durante e o depois. Aqui eu transcrevi 2 orientações didáticas que estão sugeridas lá no material do professor. E a proposta agora é que vocês façam basicamente o contrário da proposta anterior. Então, eu gostaria que vocês tentassem relacionar quais habilidades e conteúdos de leitura dão base para essas intervenções. Então, vejam, aqui tem 2 intervenções, né, que eu nomeei como intervenção 1 e intervenção 2. E eu gostaria que vocês tentassem pensar aí qual é a habilidade que está em jogo com cada uma dessas intervenções. Eu vou colocar daqui a pouquinho um próximo slide para vocês poderem reler as habilidades, tá bom? Eu vou ler agora essas 2 intervenções. Então, a intervenção número 1 é a seguinte. Leia o primeiro parágrafo e proponha que os estudantes comparem a situação da personagem com a situação daquela do conto As Três Fiandeiras, que também era praticamente obrigada a fiar para agradar o marido. Ainda que vocês talvez não conheçam esse conto, deu para entender aqui que essa intervenção propõe que as crianças comparem os 2 contos. Então, qual habilidade ou quais habilidades vocês acham que estão em jogo quando vocês fazem essa pergunta
para as crianças, tá bom? Aí vocês podem ir colocando no chat. A segunda intervenção é: ao longo da leitura, faça pausas para conversar sobre as artimanhas usadas pela mulher para se livrar da tarefa de fiar. Então, aqui também eu sei que pode ficar um pouco mais genérico, porque talvez nem todos conheçam esse segundo conto, mas nesse segundo conto tem uma moça também fiandeira que tem uma série lá de artimanhas para não fiar. Quando a gente faz essa pergunta, né, essa intervenção de conversar sobre as ações da personagem ao longo do enredo, né, da narrativa, que habilidades a gente está trabalhando? E aí eu coloco, então, aqui no próximo slide, as habilidades novamente. Se vocês quiserem, já podem ir colocando aí no chat. A gente vai deixar aqui acho que uns 2 minutinhos, né? Tá bom? Isso, 2 minutinhos. Produção, você pode colocar para a gente, por favor? Já temos aí algumas respostas? Já temos sim, Priscila. A professora Neuza colocou identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros. Professora Márcia, compreensão global do texto e informações explícitas. Professora Iraci, habilidade 3. Professora Carla, compreensão global. Professora Miriam, para o item 1 colocou a B e C, e para o 2 A e D. Professora Carolina, explícitas e implícitas. Professora Maria também colocou localizar informações implícitas. Professora Maria de Fátima, opção A. Professora Renata B e C. Professora Iraci, informações explícitas. Aí temos bastante informações implícitas, interpretação e compreensão do texto. Professora Solange colocou a primeira intervenção, as habilidades A e D, e a segunda B e C. Colocaram também a professora Aparecida e a professora Lázara, colocaram habilidade 3. Aí vem mais informações implícitas. Professora Marlene colocou habilidade 4. E aí, no geral, Priscila, a compreensão global e informações implícitas e explícitas. Foi como na outra interação, né? A gente pode encontrar mais de uma dessas
mais de uma dessas habilidades. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Eu pergunto porque acabei de aparecer uma notificaçãozinha aqui no meu computador de que a minha internet está instável. Não, está dando para te ouvir, problema, sim, Priscila. Pode deixar. Tá bom. Bom, vamos lá então. A primeira intervenção aí, né, que eu peguei lá do material. Leia o primeiro parágrafo e propõe aos estudantes que comparem a situação das personagens, né? Então, o que está em jogo aí? Muita gente falou sobre isso, né? Que é o levantamento que é a antecipação, né? Na verdade, a compreensão global, né? Deixa eu só voltar aqui no outro para poder ver. Isso. A compreensão global do texto, a localização de informações explícitas ou implícitas também, né? Depende, algumas são explícitas sobre as personagens, e as crianças podem utilizar essas informações explícitas para justificar suas respostas, mas elas também podem justificar suas respostas através de informações implícitas, né? E se elas fizeram isso, é porque elas conseguiram fazer inferências, né? E aí vai ser importante perguntar para elas, como vocês sabem disso? Né? E aí elas vão poder, então, compartilhar essas estratégias com os colegas. Para além disso, eu coloquei aqui não as habilidades em si, né? Mas também para a gente poder ampliar, né? Lembra que eu falei que não são apenas as habilidades que estão em jogo, mas quando a gente trabalha com as habilidades, a gente também trabalha com estratégias de leitura, né? Então, vejam, levantamento de conhecimentos prévios, né? Tá em jogo quando a gente faz essa pergunta, antecipação do conteúdo temático. Então, as crianças vão antecipar o que pode acontecer nessa história a partir do que elas já leram na outra, né? O que pode ter um ponto com fiandeiras. A segunda intervenção que sugere que vocês façam pausas para conversar sobre a personagem, né? Sobre as ações, as artimanhas da personagem. Bastante gente também disse que está relacionada com a compreensão global do texto, né? E aí a gente pode fazer essa correlação mais direta mesmo, né? Então, para que quando as crianças falam sobre essas artimanhas, elas falam sobre a personagem, elas estão retomando o enredo, né? E aí, com isso, também colocando em jogo a habilidade de compreender o texto, ainda que de uma maneira mais global, tá certo? Eu tinha colocado aqui mais outras duas intervenções que não estavam como propostas para vocês de interação, mas como eu estou olhando aqui o relógio e já estou ficando bem preocupada, eu vou passar para frente, tá bom? Porque a gente precisa falar aqui sobre algumas dicas, né? Já que a gente vai trabalhar esse ano, pelo menos aí durante uma boa parte desse ano, num contexto híbrido, né? Ou ao menos ou remoto ou ao menos híbrido, né? E como a gente estava falando no início desse encontro, a matriz de habilidades essenciais foi construída considerando que a gente vai ter que fazer ajustes na organização do tempo, dos espaços, das estratégias e das metodologias. E para fazer esse ajuste, vai ser necessário considerar o que é central nas propostas, tá certo? Então, por isso que a gente foi tão ali a fundo nessas duas aulas, porque essas duas aulas, elas são muito centrais para a sequência didática 1 como um todo, tá bom? Então, e para fazer esses ajustes, então, considerar o que é central e as habilidades que estão em jogo, né? E a partir disso a gente pode pensar, então, como vai ser feita essa adaptação para um contexto híbrido. Como a gente está trabalhando com sequência didática, não descaracterizar a sequência didática. Em primeiro lugar, é preciso garantir o propósito comunicativo. Então, se vocês lembram, lá no começo eu falei que a gente ia falar bastante sobre isso, mas porque é isso mesmo, a gente o tempo todo precisa se voltar para o propósito comunicativo, né? Aqui, no caso dessa sequência que a gente acabou de analisar, o propósito comunicativo
que as crianças, que as crianças leiam em voz alta para um público definido por elas, né? E como a definição dessa situação comunicativa, que vai alinhavar todas as etapas da sequência, e considerando que no contexto híbrido é necessário decidir quais propostas ficam nas situações presenciais e quais nas modalidades à distância, essa definição precisa se dar com todo o grupo, né? E, portanto, ela pode se privilegiar de um momento presencial, né? Todas as crianças precisam fazer esse combinado juntas. Então, a partir das condições que a gente tem, né, no começo desse ano, a turma vai poder decidir também se essas 10 aulas previstas na sequência indicam a possibilidade de uma leitura presencial, né? Pelo que a gente sabe hoje em dia, provavelmente ainda não, né? Mas, de qualquer maneira, é isso vai ter que ser levado para a turma, né? Para ser conversado com crianças e definido junto com elas. Então, uma possibilidade é combinar com a turma que gravem a leitura. Pode ser uma leitura gravada, né? Que pode ser em formato de vídeo, pode ser em formato de um áudio, né? E aí vai depender, evidentemente, das condições de cada escola, vai depender do público-alvo, né? Que foi definido. E, ao longo da sequência, como o propósito comunicativo é constantemente lembrado, as leituras intermediárias, né, as crianças fazem umas para as outras, porque essa sequência vai propor que as crianças leiam umas para as outras também, né, em duplas ou pequenos grupos. Essas leituras podem ser combinadas através de áudios, né? Então você pode combinar com a sua turma que eles vão gravar um áudio de um trecho da leitura para ler para um outro colega, né? E eles vão fazer essa troca. A gente já conversou sobre a estratégia para que as crianças desenvolvam habilidades de leitura presente nas aulas 2 e 4, que é a leitura colaborativa, né? E como ela pode ser, então, adaptada para um contexto híbrido. Se a leitura colaborativa tem por pressuposto que é a leitura feita coletivamente, que permite que as crianças compartilhem estratégias, isso precisa estar garantido, né? Uma possibilidade, portanto, é fazer a conversa inicial em uma aula presencial e fazer as orientações do que elas vão fazer em casa, né? Fazer as orientações presencialmente da tarefa que elas terão que fazer em casa. Você pode contar para as crianças que você gravou a leitura do conto e que você vai enviar via o aplicativo da secretaria ou num grupo de WhatsApp, enfim, conforme a organização de cada escola, né, cada turma. E em casa, as crianças vão poder acompanhar a leitura através do áudio, com seus cadernos, e registrar comentários e dúvidas que surgiram, né, a partir da leitura. E a partir dessas dúvidas das crianças, você vai então pensar quais são as perguntas que você vai fazer depois, né? Pensando lá nas perguntas que a gente estava falando, certo? Você pode, inclusive, enviar algumas perguntas, né, algumas daquelas que a gente discutiu, para que as crianças tenham em mente enquanto elas estiverem acompanhando a leitura. Então, uma espécie de pauta mesmo, né? As crianças vão saber ali as perguntas previamente, e aí elas vão ouvir o áudio da leitura que você gravou, pensando naquelas perguntas. Bom, e retornando presencialmente, ou caso haja a possibilidade de realizar uma videochamada com grupos menores, as crianças vão poder compartilhar as anotações que fizeram a partir das perguntas que você indicou, né? Então, vejam, como elas não vão estar o tempo inteiro juntas, a proposta ela é como que desmembrada, né? Com os momentos de reflexão individual, que sempre vão ser precedidos por conversas coletivas, se alternando com momentos que, quando elas estiverem juntas, elas vão poder socializar os conhecimentos. Então, isso vai precisar ser considerado, né? Esses momentos em que elas poderão estar juntas, mesmo que em grupos menores, são momentos de muita potência para que os conhecimentos circulem. Bom, eu coloquei aqui uma tabela, né, com
com algumas propostas do Ler e Escrever, pensando aí quais são propostas desse material que também trabalham com essas habilidades propostas nessa sequência. No entanto, como o nosso tempo aqui está corrido, eu vou passar essa parte para frente para a gente não perder uma outra parte aqui também que é bem importante da gente falar, que é sobre o planejamento, é a última parte do nosso encontro. O planejamento, ele dá corpo às ideias que a gente acabou de abordar, né, para que na escola, ou esse ano, através dos recursos para as aulas remotas, esse corpo, né, ganhe vida. Então, é importante e precisa ser considerado desde o início das ações didáticas, e a gente pode dizer, já que esse momento agora de formação que a gente está tendo, né, já está contemplado no planejamento. Então, agora, a partir dessa formação, vocês vão poder estudar a sequência, começar a refletir sobre ela, e a partir das turmas de vocês, né, que vocês vão conhecer em breve. Né? A gente sabe que esse momento impõe desafios que são ainda maiores para o planejamento, né? Porque, como a gente já conversou anteriormente, vai ser necessário fazer muitos ajustes, né? E todos eles precisam considerar o ensino da leitura, quando for o caso, né? O ensino da escrita, que a gente está falando em uma sequência que foca na leitura, dentro de situações de uso real da língua, né? Então, quando a gente fala lá de propósito comunicativo, a gente está falando de uso real da língua. E para isso, momentos como esse, né, de formação, de reflexão, de estudo, são fundamentais. Porque esse aprofundamento que garante a intencionalidade das ações com as crianças. Né? Para que as sequências aconteçam, de fato, é importante considerar o calendário da secretaria, assim como o acompanhamento das aulas do Centro de Mídias, tá certo? E, por fim, as avaliações têm por objetivo mapear se os objetivos foram atingidos, ou seja, as crianças puderam desenvolver as habilidades essenciais? Se sim, em caso afirmativo, como seguir para que elas continuem aprendendo os conteúdos que têm o direito de aprender? E caso não tenham desenvolvido essas habilidades, o que é preciso retomar? Como é preciso retomar? Né? Qual foi o ponto que deu nó? E aí, como desatar, então, esse nó? Então, para começar o planejamento, vocês devem fazer um diagnóstico da turma, né? Todo mundo já deve estar muito habituado com isso, a fim de identificar quais são as habilidades previstas para o ano e que os estudantes já dominam e os quais ainda não conquistaram. Né? Esse diagnóstico pode ser feito a partir dos resultados da avaliação diagnóstica de dezembro do ano passado, mas você também pode realizar mais uma avaliação que pode ser presencial ou remota, né? Bom, vai ser importante considerar as habilidades essenciais, das quais a gente já falou diversas vezes. Aqui eu vou dar uma passadinha um pouquinho mais rápido também, tá, gente? Porque senão a gente tô cuidando bem do tempo aqui, tá? Bom, o planejamento prévio também inclui o estudo das sequências, né? Para que vocês compreendam bem o que está por trás de cada proposta, assim como o aprofundamento de aspectos importantes da formação. Né? Tem bibliografia pertinente, né? Nas orientações da colaborativa que vocês podem acessar, né? E também as discussões coletivas com os pares na escola. Né? Então, dessa maneira, fazendo os conhecimentos circularem na equipe docente, aprofundando os estudos, as suas intervenções podem ser mais precisas, tá bom? Bom, gente, uma outra coisa também, o acesso dos estudantes às atividades no contexto remoto e híbrido vai ser, assim como ano passado, através das plataformas educacionais, isso, e do Centro de Mídias, tá? Essas aulas remotas precisam ser retomadas sempre que houver retorno presencial, tá? Porque essa é uma oportunidade de verificar e sanar as dúvidas, aprofundar os conteúdos, discuti-los coletivamente, né?
E o acesso dos estudantes às atividades poderá ser feito a partir de alguns... eu coloquei aqui, né, algumas possibilidades. Aqui também eu vou só ler o slide, tá bom? Pra gente, como a gente está chegando no final. Então, essa interação poderá ser feita através de webconferência com os estudantes, né, via centro de mídias ou outros meios, né, vai depender daí do contexto de cada escola. Vídeos curtos, vocês podem fazer podcasts, podem utilizar as redes sociais, grupos de WhatsApp, as atividades impressas, que são muito importantes, porque algumas crianças precisam, né, dessas atividades para poder acessar, né, eles só conseguem acessar dessa maneira, então as atividades impressas são muito importantes. E o atendimento presencial, né, com o rodízio aí para garantir o distanciamento social e os protocolos de saúde. Bom, gente, para a gente não perder, então, o nosso tempo aqui, eu vou colocar, então, já esse último slide, porque a gente queria fazer uma pergunta para vocês, de como vocês acham que essa pauta contribuiu para a formação de vocês. E aí eu vou pedir para vocês colocarem no chat uma palavra apenas. E aí, Cristine, como a gente está aqui apertadinho para terminar, conforme o pessoal for escrevendo, você já pode ir lendo, por gentileza? E aí, gente, é importante que vocês coloquem mesmo, né? Então, se vocês já puderem ir colocando, porque aí encontros, para ser sempre adequado para todo mundo, né? Priscila, os professores estão colocando que a formação foi excelente, né? A maioria deles bem objetiva. A professora Isildinha colocou muito grata pela sua competência didática, que foi de maneira reflexiva, a professora Daniela comentou, ótima formação, vários excelentes, bastante produtiva. Professora Vera, aprendizado. Professora Raquel, reflexões pertinentes. A maioria colocou excelente, produtiva e reflexiva. Enquanto você estava falando, eles também estavam aqui comentando no chat que a professora Flávia comentou que é um assunto de formação muito importante, ajuda na melhoria da didática, né, na sala de aula, em conexão com a habilidade proposta, né, espera que nós realizemos mais formações abordando esse assunto. Aí a professora Albertina também comentou que o ano passado fez uma roda de leitura pelo Google Meet, e foi bastante interativa. Outros agradeceram. Tem gente perguntando onde que pode rever essas aulas. Elas ficam disponíveis no repositório, tá? No centro de mídias e também nos canais do YouTube, tá? Para quem quiser rever. Gente, muito obrigada. Que bom que esses momentos que a gente teve hoje puderam propiciar aí reflexões, aprendizagens, né? Que foram palavras que muitas pessoas usaram. Eu agradeço a todos e a todas pela escuta, pela participação e me despeço por aqui. A gente volta a se reencontrar, a gente vai falar ainda sobre outras sequências e desejo a todos e a todas um ótimo, um excelente trabalho nesse ano, um bom ano letivo para todos nós, né? Teremos muitos desafios pela frente,
e seguiremos aqui refletindo e nos aprofundando para fazer um trabalho de excelência para as crianças. Obrigada, gente. Eu agradeço também a contribuição, Priscila. Agradeço a participação e a contribuição de todos os professores e professoras, né? Esse momento é muito rico, é bastante proveitoso, né? Essa troca entre os professores, o formador, é bastante enriquecedor. E também desejo um excelente ano para todos e bom trabalho. Até a próxima.